irmãos. Vamos dar início ao nosso Deus. Desde já quero dar boas-vindas àqueles que estão nos visitando nessa noite. Sejam muito bem-vindos. Quero convidá-los a se colocar de pé, a já estar buscando a presença de Deus, a já estarmos glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Queria convidar você a fechar os teus olhos nesse momento, se desligar de todas as coisas e se conectar com o Espírito Santo de Deus. Ele já está aqui, o Senhor já espera pela nossa adoração e nós louvamos a Deus porque até o desejo de adorar em nós vem do Senhor. Aleluia. Sabe o que significa? Que o Senhor nesta noite, nesse momento, é desejoso do seu louvor, da sua adoração. E sabe o que é mais tremendo nisso? É que nós não somos dignos de pronunciarmos o nome dele, porque o nome dele é santo. Mas pela sua graça e bondade e misericórdia, ele nos convida a esse momento de comunhão, a esse momento de adoração, a esse momento em que nos reunimos aqui para declarar que aquele que é o nosso Senhor e Salvador é santo. Santo é o seu nome, santa é a sua presença, e santo são aqueles que ele escolhe, acolhe, recebe. Você é o santo desta terra, que adora, que glorifica aquele que é 100% santo, aquele que é digno de todo louvor e de toda glória e de toda graça. Que nesse momento você esteja tributando a ele, derramando diante dele, quebrando diante dele o teu vaso, colocando aos pés dele o teu melhor, entregando a ele o teu tudo e dizendo: Pai, muito obrigado. Obrigado por estarmos aqui nessa presença, obrigado por estarmos aqui nesse ambiente de adoração. Obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã. Obrigado, Senhor, porque em comunhão podemos te adorar e glorificar o teu santo e glorioso nome. As nossas mãos se erguem, os nossos lábios declaram que não há Deus como tu, Deus santo, justo e poderoso, Deus que nos tirou de um tremedal de lama, de um charco de lama, Deus que nos lavou com as águas purificadoras do seu Espírito, Deus que nos remiu com o seu sangue, Deus que nos perdoou dos nossos pecados, Deus que nos tirou do escravismo, da escravidão das trevas e nos trouxe para a liberdade da maravilhosa luz. Ao Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória e tão somente a Ele todo o louvor. Você pode erguer as suas mãos e declarar: seja adorado o Rei dos Reis, seja adorado Príncipe da Paz. Nós te louvamos, a tua igreja, parte da tua igreja aqui te adora. Em todos os quatro cantos desta nação há um povo te adorando, Deus. Nos lugares mais remotos desta terra há filhos teus te adorando, declarando que não há Deus como tu. Seja adorado. Aleluia. Sem conversar, somente com toda a reverência a Deus, abra sua Bíblia no Salmo de número 51, a partir do versículo de número 1. Assim diz o texto: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas
misericórdias e apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Esse é um salmo bem conhecido de todos nós conhecemos, sabemos do seu contexto. Se puder dar um vapor aí no ar, o pessoal está separando aqui, está quente mesmo. Sabemos do contexto desses salmos, e nessa noite eu queria frisar bem sobre pecado e iniquidade. Qual a diferença? Para que entendamos e saiamos daqui renovados pelo Espírito Santo de Deus. É tremendo como quando Deus quer falar à sua igreja, Ele fala. Quando Deus quer trazer uma mensagem para a sua igreja, Ele traz. Os que estavam aqui na escola bíblica dominical, e eu quero puxar a orelhinha da igreja hoje, porque é necessário que você esteja. É maravilhoso o que a gente tem aprendido aqui. Então assim, domingo, separa assim, ó, a partir das 17h30, eu vou estar na casa do meu Deus. Eu vou aprender mais da palavra, eu vou estudar a palavra, e depois eu vou cultuar e celebrar. Se você conseguir fazer isso, a sua vida vai ser outra. Ah, pastor, mas eu já sei tanto da Bíblia. Ninguém sabe tudo da Bíblia. E a Bíblia é uma fonte inesgotável de poder, graça, misericórdia e conhecimento. Quanto mais nós estudamos, mais nós aprendemos. Então, domingo que vem, irmão, primeiro domingo separa, 17h30 estarei na igreja aprendendo a palavra de Deus. Dá tempo de tirar aquela soneca até as 16h30, ó, trazer um cronograma para você domingo. Você almoça, você pode acordar às 10 horas, só que domingo você não vai poder acordar às 10 horas, que tem o café da manhã, né? Aí tem toda aquela estrutura. Vai ter o dia da beleza mesmo ou não? No segundo é dia dos pais. A gente vai na outra data. Aí você vai ter o café da manhã, aí depois você vai para casa, almoça, tira aquela soneca até 16h30, acorda, dispôs, toma um banho, tá, gente? Que eu sinto que tem gente que pula essa parte do dia. Toma aquele banhozão, vem cheirosão para a igreja, arrumado, que o pastor Michel já vai estar aqui esperando você para a escola bíblica. Aí depois a gente vai emendar nesse culto maravilhoso. A gente vai sentir a presença de Deus. Fechado, galera? Fechado mesmo? Quero ver domingo que vem. Então, voltando aqui, por que eu estou falando isso? Porque é tremendo, porque essa mensagem de agora, a palavra de agora, não está começando a ser ministrada agora. Ela começou a ser ministrada na escola bíblica. No final, então, tinha muito a ver com o que a gente vai ouvir agora. Aí ela dá, eu não vi o que os meninos colocaram para louvar e tudo, até porque eles não ensaiaram. Quando eles não ensaiam, eu acho muito melhor. E aí eu acho de verdade. E aí a gente, né, teve essa parte do louvor aqui, essa canção linda, esse louvor lindo, que tem tudo a ver com o que Deus tem para falar com a gente. Dessas águas que purificam, dessas águas que nos renovam. Amém? Amém. Então a gente está vendo aqui um salmo davídico, lemos um salmo davídico, e ele começa o salmo dizendo assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. É interessante que ele começa esse salmo, né, de uma forma desesperadora, suplicando, né? Quando você pede para alguém se compadecer de você, é uma súplica, né? Ali que Davi está fazendo: compadece-te de mim,
Ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. E aí, quando a gente entra no contexto desse salmo, a gente precisa entender as transgressões que Davi está se referindo. E a gente pode enumerar. Esse salmo se dá após a traição dele, a queda dele com Betseba. Então ele começa pedindo ao Senhor para que se compadeça do que ele fez, porque ele fez algo de muito terrível. Tenha misericórdia de mim e apaga as minhas transgressões. Quando a gente lê o texto assim, a vida de Davi, superficialmente, a gente acha que a transgressão dele foi só o adultério. Mas não, irmãos. Nesse momento em que ele adulterou, a gente pode enumerar algumas transgressões de Davi. Primeiro, o adultério. Ele era casado quando ele comete isso. Segundo, a gente pode ver aqui a mentira. Ele mentiu para um de seus melhores amigos. A deslealdade. Ele foi desleal com Urias. E além da deslealdade, ele foi um assassino. Além de assassino, ele foi um manipulador, porque ele manipulou toda aquela situação para que Urias fosse para a guerra, para que ele achasse que aquele filho que Betseba estava esperando era de Urias e não do próprio Davi. Então são muitas as transgressões de Davi que vem aqui reverberar neste texto. E aí depois ele fala dele falar das suas transgressões, ele fala: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E aí a gente vê o texto assim, vem palavras que não são do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e são palavras que passam desapercebidas ou despercebidas. São palavras que passam sem a gente entender o significado dela, e às vezes isso não traz na nossa vida uma mudança. E hoje, nós estamos aqui, essa semana eu vim tentando trazer uma mensagem em João 8, eu queria muito pregar João 8, mas o Senhor só me levava para isso aqui. Olha, fala para a igreja essa diferença, fala para a igreja esse significado, fala para a igreja. Eu quero que a minha igreja ouça isso, porque eu tenho uma mudança para fazer na vida das minhas ovelhas. Amém. E foi a semana toda. E hoje foi a confirmação desde a escola bíblica, no momento de louvor e até agora. Quantos aqui sabem o que é iniquidade? Já leu essa palavra e sabe o que é iniquidade? Você sabe o que é iniquidade? Se você não sabe, não tenha vergonha nenhuma de falar: eu não sei. É como caviar, nunca vi, nunca comi, só ouço falar. Não sei o que é iniquidade, e Deus nessa noite quer nos revelar. Sabe para quê? Para que a gente se livre desse mal. Amém. Primeiro, a gente vai entender que a iniquidade, ela, quando a gente vê o pecado de Davi, a gente acha que é só adultério, e a gente viu aqui agora que não é só adultério. E se a gente entrar mais no contexto da vida dele, ele foi um péssimo pai, um pai ausente. Ele foi um péssimo marido, que adulterou. E ele, além disso, ele foi soberbo. Ele teve soberbo, porque quando o profeta Natan vem repreendê-lo por causa do pecado do adultério com Betseba, ele fala: quem é esse cara aí que eu vou mandar matar? Trocando essas palavras. Ele estava tão entranhado, ele estava tão assim, envolvido pelo pecado, que ele não conseguiu perceber que o profeta estava se referindo a ele. Por quê? Porque quando a gente entra em iniquidade, a gente afasta o Espírito Santo da gente. Quando a
a gente está só na carne, fazendo as coisas somente movido pela carne, pelo fazer, a gente não entende quando a gente está errado. Foi o que foi falado aqui na escola bíblica, porque só quem pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus nesse momento estava muito longe de Davi. Davi estava muito longe dele. Ele era rei, ele era o cara, ele era tudo, mas ele não conseguia entender que ele estava vivendo um momento de iniquidade na vida dele. Já reparou quando alguém está no pecado que você vai, ou não vou nem falar essa palavra, a pessoa está fazendo uma besteira enorme na vida, uma atrás da outra, e ele não aceita uma ideia de ninguém, ele se acha certo, ele acha o correto, ele acha que todo mundo está errado e só ele que está certo. Sabe o que é isso? Falta do Espírito Santo. Que o Espírito Santo usa pessoas. Usou o profeta Natan para repreender a Davi. E quando o profeta Natan declara: é você, cara, essa pessoa que fez todas essas atrocidades, é você. E ali, quando o homem de Deus fala com Davi, ele entende, ele cai. Aí nasce esse salmo. Ele entende toda a besteira que ele tinha feito, ele entende todos os erros que ele tinha cometido. Por isso que ele vai falar de iniquidade. Sabe por que ele vai falar de iniquidade? Iniquidade está escrito na Bíblia, mas é uma palavra que não tem na Bíblia. Ué, mas se está escrito na Bíblia, como não está escrito? Como que não tem na Bíblia? Essa é uma palavra originada de uma palavra hebraica chamada Titzará. Repetam comigo, Titzará. Bonito, né? Mas olha o significado: lepra. Quem comete iniquidade é como se estivesse com lepra e não entendesse que está. Quem comete iniquidade é como se ela estivesse leprosa, sem sentir que está. E o que é iniquidade? É a repetição diária de pecados que a gente acha que não é mais pecado, de erros que a gente não acha mais que são erros. A gente tem ouvido muito falar, agora o errado virou certo e o certo virou errado. A gente não tem ouvido falar disso nas redes sociais, em todo lugar. Você acha que aquilo, isso aí não tem nada a ver. Tem um monte de crente bebendo, não tem nada a ver. Tem sim. Mas é uma taça, mas está errado. Não sou eu que digo, é a palavra. Tem um monte de crente casando de novo, separa e casa de novo. Está errado. Não pode. A palavra não nos dá base para isso. Tem um monte de crente fazendo um monte de coisas todos os dias, e eles entraram nesse nível de que não tem nada a ver. E você prega às pessoas: é religiosidade. Isso é religiosidade. Não é religiosidade. Não é a palavra de Deus que não muda, ela é imutável. Ela não muda, a porta continua estreita. Homens atraem as suas esposas e não sentem mais culpa. Mulheres traem seus maridos e não sentem mais culpas. Acessamos diária e noturnamente pornografia e não sentimos mais culpa. Falamos mal do outro e não sentimos mais culpa. Vemos o outro passar mais necessidade e não nos consternamos. Vemos o outro passando fome e não nos sensibilizamos. Vemos o mundo entrando da igreja e nos conformamos com tudo isso. Por quê? Porque essas coisas não fazem mais efeito nenhum da gente, porque se tornou iniquidade nas nossas vidas. O erro passou a ser aquilo que é o correto, e nós nem estamos mais aí para isso. Nós não nos culpamos para isso.
Aí a gente vê que Davi entrou na situação de iniquidade. Por quê? Ele foi lá para a sacada, viu Betseba, desejou e achou normal. Aí ele não só desejou e cobiçou, e ele achou normal. Eu sou rei, eu posso desejar quem eu quiser, eu posso fazer ter quem eu quiser. Aí ele abre uma situação e ele leva a Betseba até para a cama. E ele não se sentiu culpado por isso. Ele engravida a Betseba e ele não se sente culpado por isso. Ele mente para Urias e não se sente culpado por isso. Ele coloca Urias à frente de uma batalha que ele sabia que Urias ia morrer e ele não se sente culpado por isso. Ele é repreendido pelo profeta Natan e ele não se sente que a pessoa da qual o profeta estava se referindo era ele. Por quê? Porque tudo se tornou natural para Davi. Tem coisas na nossa caminhada que a gente vai cometendo errado e vai cometendo e a gente vai se habituando, mas hoje o Senhor está aqui para quebrar tudo que é hábito ruim, pecaminoso na minha e na sua vida, para que vivamos uma vida reta e santa diante do Senhor, para que sejamos uma igreja reta, justa e santa diante do Senhor. Olhem para esse lugar aqui. Como é que é o nome desse lugar? Qual é o nome desse lugar? Altar. Qual é o nome desse lugar? Está errado. Não é. Esse lugar aqui é uma plataforma. Qual é o nome disso aqui? Qual é o nome disso aqui? Qual é o nome disso aqui? Está errado. Isso aqui é uma casa com 4 paredes. O altar é você e eu. A casa, o templo sou eu e você. Isso aqui é só uma plataforma. O altar sou eu. Se eu subo aqui iníquo, continua sendo plataforma, mas o altar que está aqui está iníquo. O batera que está ali pode estar iníquo. O baixista, o tecladista, o guitarrista, o vocalista. Isso aqui vai continuar sendo a plataforma. Isso aí vai continuar sendo o templo. Só que lá, voltando agora a Davi, ele estava vivendo tão iníquo, ele vivia iniquidade, que ele não, para ele já não, tanto fazia como não. Porque a gente se habitua às vezes. A gente hoje fala um palavrãozinho. Nada a ver. Eu quase que entrei nessa. A gente amanhã fala outro palavrãozinho. Nada a ver. Nada a ver. Tu acha que Deus vai estar preocupado com isso? Vai. A mesma boca que produz água doce não pode produzir águas ou amargas. Eu desejo mal para os outros. Nada a ver. Fez, tem que pagar. Não se paga o mal com o mal. E a gente vai criando hábitos na nossa vida e a gente não entende que aquilo é errado mais, porque a gente se tornou iníquo. Davi se tornou iníquo. E a iniquidade faz com que o pecado, a iniquidade, ela é a matéria-prima que a gente vai produzir mais pecado na nossa vida. E a gente nem entende. Você reparou hoje? Hoje a gente vai nas igrejas e a mensagem, tu sai de lá, ai que mensagem gostosa. Ai que mensagem. Aí às vezes o Espírito Santo vem e dá uma lombada na gente. Aí eu escuto lá embaixo, pô, o senhor hoje pegou pesado. Pô, pastor, podia ter pego mais leve.
Mas não sou eu, irmão. Eu queria pregar só melzinho na chupeta para vocês, porque ó, isso aqui é dar, ó. E graças a Deus que mesmo não pregando, graças a Deus, tem pouca cadeira vazia. Sabe por quê? Porque o que liberta não é mel na chupeta. O que liberta é a mensagem da cruz. O que liberta é a verdade, né? Nós não somos um pedaço de caramelo, nós somos sal. Já botou sal na boca? É bom? Não é. Bebeu água da praia? Não é bom. E aí nós somos esse sal e essa luz. E hoje o Senhor está aqui para dizer assim, ó, a iniquidade tem que ser removida da tua vida. Amém. E aí no versículo 3 ele vai dizer assim, ó, pequei, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente pequei, e fiz o que é mal. É tremendo quando o Espírito Santo volta. É tremendo quando o homem, no sentido amplo da palavra, ele ouve a voz do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque só o Espírito Santo pode fazer isso aqui, ó. Fazer você reconhecer que você está errado. Amém. Só o Espírito. Não adianta eu falar, não adianta o pastor falar, o bispo falar, o papa falar, não adianta ninguém falar. Só o Espírito Santo pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E sabe por quê? Davi chega a essa conclusão na sua vida, porque ele ouviu a voz de Deus através do profeta Natan. Que hoje você ouça a voz do Espírito Santo e você reconheça qual é a sua transgressão. Qual é a sua transgressão? Quais são as transgressões que tem gerado na tua vida e tem feito de você um iníquo? E que a iniquidade seja vencida hoje, agora, porque esse é um milagre, essa é uma situação que Deus pode mudar na sua vida agora, desde que você queira, desde que você reconheça. E às vezes, amado, essa iniquidade está em nós através da soberba. Somos crentes soberbos. Conhece algum crente soberbo? Não? Eu conheço vários. Está cheio deles aqui. Talvez você não se conheça, mas quem vive com você te conhece. Talvez você não entenda que você é soberbo, presunçoso, se acha, e você está tão assim, que você não entendeu que a soberba já tomou conta de você e você está praticando iniquidade. Às vezes, você é aquele crente que está na roda dos escarnecedores. Pastor, mas quem já ficou na roda dos escarnecedores aqui? Levanta a mão. Roda de escarnecedor não é roda de samba não, tá? Nem de cerveja. Roda de escarnecedor é quando tem vários irmãos falando de outro irmão. Quem já sentou nela? Levanta a tua mão se tem coragem. Porque se tu não levanta, irmão, se tu já fez e não levanta, o Espírito Santo não está falando contigo não. E a gente não sabe. Mas tem cura para a lepra. Tem um Deus que cura a lepra. Tem um Deus que visita a vila de leprosos. Tem um Deus que vai lá e purifica. Tem um Deus que vai lá e muda a vida das pessoas. E esse Deus está aqui nessa noite. Aí ele fala: lava-me. Ó, vamos ler de novo. Lava-me completamente. Lava-me completamente. Sabe o que Davi estava pedindo a Deus? Eu não quero só um balde. Tu já viu alguém muito sujo?
Pastor Fábio, tem o banho. Tem o banho. Não, é ele que é muito sujo. Ele tem o banho. Amém. Tem o banho lá. Aí às vezes chegam os irmãos. Tu pensa que o cara era de uma coisa e ele era de outra. Tu pensa que o cara era de um jeito e ele era de outro. Só que com um balde só não dá. Às vezes é a caixa d'água toda do trailer, né? Para lavar aquilo tudo. E aí ele fala assim: me lava completamente. Sabe por quê? Eu não quero mais nenhum sinal de lepra em mim. Eu não quero mais nenhum sinal de nada disso que eu fiz em mim. Por favor, lava-me completamente. Eu não quero que tenha mais em mim adultério, sangue de inocente, deslealdade, traição, soberba. Eu quero ser completamente lavado pelo Senhor. Amém. Aí tem gente que fala assim, ó, joga uma aguinha aqui, ó, onde tem um pouquinho de soberba, sei lá, joga uma aguinha aqui. Só aqui, pode deixar essa mentirinha aqui. Pode deixar essa presunçãozinha aqui. Pode deixar essa deslealdadezinha aqui. Essa rodinha de escarnecedor, eu gosto de tanto. Deixa ela aqui, está aqui na minha panturrilha. Deixa aqui, não precisa lavar não. Tira só o que os outros veem. Tira só o que todo mundo vê. E deixa aquilo que ninguém vê, que eu sei manipular. Mas Davi fala assim: eu quero ser lavado completamente. Todos nós aqui hoje, irmãos, começando por mim, todos nós aqui hoje necessitamos ser lavados completamente. Se tiver uma pessoa aqui dentro dessa casa de oração que acha que não precisa ser lavado hoje, irmão, mete o pé daqui. Nem chega perto de mim, que eu estou com medo de você. Você vê, a gente vai trazendo tanto ressentimento, tanta coisa, a gente não consegue perdoar. Todo mundo errado, só a gente que é certo. A gente não consegue superar traumas, superar situações. A gente está sempre envolvido em coisas que trazem tumulto, que trazem confusão, que trazem rolo. Todo dia uma confusão, todo dia uma demanda. Peço ao Senhor para te lavar de tudo isso. Está todo mundo errado e só você que é o certo. Está todo mundo fazendo o imperfeito, só você que é o perfeito. Tu está muito doente, precisa de muita água. Você precisa de muita cura. Aí depois disso, ele fala assim: lava-me completamente de toda iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. É interessante que ele fala que o pecado está sempre diante dele. Ou seja, é uma coisa que a gente vai conviver até Jesus voltar. Até a volta de Cristo, o pecado vai estar sempre diante de nós. Mas se nós somos lavados pelas águas do Senhor, se nós estamos no Senhor, se nós permanecemos no Senhor, nós vamos vencer. Mas Ele está sempre diante de nós, está sempre nos rodeando, está sempre perto. Quer ver uma coisa? Quem já fez essa oração aqui? Eu não vou mais pecar. Já fez? Senhor, eu não quero mais pecar. Eu já fiz várias vezes. Nesse altar, Senhor, eu não vou mais pecar. Eu não vou mais fazer isso. Eu não vou. Aí eu faço. Porque Paulo vai dizer que o mal que eu não quero fazer, esse, às vezes eu faço. E o bem que eu preciso fazer, esse eu não faço. Quem escolheu essa roupa para você? Hoje? Foi você? Você que escolheu essa roupa. Beleza. Você escolheu essa roupa. Quem escolheu esse chapéu para você? Não. Quem escolheu? Fui eu. Foi ele que escolheu o chapéu. Ele que escolheu. Quem escolheu esse sapato para você? Fui eu também. Ele tem um mau gosto. Mas. Ei, já peguei.
Tô brincando. Ele é o estilo dele, não tem? Se ele vier de terno e gravata, tem que ficar, meu Deus, que um esquisito. Não é o estilo dele. E aí, ele escolheu essa roupa. Você comentou algum recadinho hoje? Sim. Escolheu. Tem coisa, é aí que vem tudo. Tem coisa que eu não quero fazer, mas eu vou fazer. Já pensou se você conhecesse alguém aqui hoje que não pecasse? Se tivesse aqui, nosso meu alguém, eu não pego. Irmão, se eu não pego, eu matava vocês. Por quê? Porque eu ia exigir de vocês que vocês fossem como eu. E eu ia ser muito sobre eu não pego. Eu não pego, eu não pego. Eu lembro de um pastor que veio aqui e falou que era ex-nada. Eu sou ex-nada. Ué. Não, porque eu nunca bebi, eu nunca traí, eu nunca me prostituí, eu casei virgem, eu sou ex-nada. Né? Como se pecar fosse só isso. Tem coisas que eu não quero fazer. Tem coisas que eu quero ser por entender agora. Eu acho que vocês vão entender agora a diferença entre o lavar completamente e o purificar. Porque da iniquidade eu posso me livrar totalmente. Eu posso me livrar totalmente pela graça de Deus. Mas o pecado está sempre diante de mim. Aí eu vou entender que lavado completamente de toda a iniquidade, eu, pela graça de Deus, posso vencer aquele pecado, vencer o outro pecado, vencer outra situação. Mas em dado momento, eu vou cair. E quando eu cair, sabe o que ele vai fazer? Ele vai me constranger. Caramba, não é para eu ter feito isso. Caramba, sabe por quê? Porque eu estou buscando o Espírito Santo. Eu estou cheio de Deus, eu estou cheio da graça, eu estou cheio da misericórdia dele sobre a minha vida. Então ele vai me convencer. E aí quando eu estou na iniquidade, eu não me sinto culpado. Mas quando eu venço a iniquidade, eu me sinto constrangido pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém é 100% santo. Porque se você for, você se torna soberbo e se afasta de Deus. A gente pode ser santo 95%, 96%, 97%, 98%, 99%, 99,5% e 99,9%, a rádio que eu mais gosto. A gente pode ser 99,9%, mas 100% não. E as coisas, às vezes a gente tem muita dificuldade na nossa vida em entender isso. Você vai sair daqui hoje vencendo a iniquidade. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus! Mas você vai sair daqui hoje todos os dias querendo vencer o pecado. Amém. Porque você não vai sair daqui hoje tendo vencido todos os pecados. Se eu fizer isso com você, se eu falar isso para você, eu vou te matar espiritualmente. A igreja tem um significado. A palavra igreja vem de eclésia. Eclésia, que significa assembleia. Uma assembleia não pode ser composta de uma pessoa só. Tem que ser no mínimo duas. Então eu preciso do outro para ser igreja. Eu sou o corpo de Cristo. Não, você é parte do corpo de Cristo. Eu não sou o corpo de Cristo. Eu sou parte dele. Eu acho que eu sou um dos pés. Eu acho. E eu sei que ele é o cabeça. Amém. Eu sei que ele é o cabeça. Quanto tempo você ora por dia? Mas quanto tempo você para falar besteira dos outros, a respeito dos outros? Quantas vezes a tua boca fala, glorifica o nome de Jesus por dia? Esse perturbado desse Davi aqui, ele separava 7 louvores, um tempo para entoar 7 louvores ao Senhor por dia. Quantos louvores você entoou ao Senhor?
que sai mais da sua boca? Jesus é o Senhor? Ou sei lá o que sai. E a gente vai se enchendo de tudo isso. E tudo que a gente alimenta cresce. Se você se alimentar da palavra, o Espírito Santo vai crescer na sua vida. Aleluia. Se você se alimentar da oração, a intimidade com Deus vai crescer na sua vida. Se você louvar mais a Deus, vai ter uma fortaleza à sua volta, que essas coisas não vão mais te dar prazer. E aí, a gente lembra de uma outra passagem para a gente poder orar, é que ele pede tudo isso, e depois que ele pede tudo isso, a gente vê um outro Davi. Porque arrependimento não tem nada a ver com remorso. E foi a parte final que a Neidinha perguntou lá, e eu falei, caramba, eu vou falar sobre isso na mensagem. Quer ver o que é remorso? Quer ver? Você vai entender agora. Foi pregado isso aqui. Você que mente, vem aqui à frente, aí você vem. Você que é soberbo, tira de mim, é soberbo, mas tira, Senhor. Aí você vem aqui à frente. Você que, sei lá, faz qualquer coisa errada, vem aqui à frente, você vem aqui à frente. Chora, mas rasgado. Amanhã, tu está fazendo a mesma coisa. Tu sentiu remorso, sentiu culpa, mas não se arrependeu, porque arrependimento é abandono de prática. Você ficou com remorsinho. Você está aqui hoje ouvindo a palavra, eu sou um pouquinho soberbo. Ai, mentira isso, Jesus. Aí você vem aqui chorando. Aí o teu irmão olhando, nossa, aquele irmão ali, olha só. Aí eu vou pegar até uma frase do missionário Tabeira e fala assim: choro não é sinal de arrependimento. E não é. Não é, porque o que eu já vi de gente chorar aqui. O que eu já vi de gente chorar aqui. E hoje não está mais nem a presença de Deus. Porque choro não é sinal. A gente fica com remorso, remorsinho, estou com remorso. Aí estou me sentindo culpado, pastor, parece que ele ama a minha vida, contaram para ele, eu vou lá. Ele sabe que eu fiz, por isso que ele está falando isso. Aí eu vou lá, choro, agora estou bem, já fui meu comercial, mas isso não é arrependimento, isso é remorso. Que arrependimento muda. Pega, deixa ela que ela é minha neta, deixa ela. Pega a história de Davi e depois desse episódio, vê se ele pegou mais alguém. Vê se ele pegou mais alguma Betseba. Vê se ele fez alguma coisa mais, cometeu mais alguma deslealdade com algum amigo. Vê. Depois desse episódio aqui, estuda mesmo a história dele, vê se ele fez alguma coisa. Sabe por que você não encontra isso? Porque ele se arrependeu. Agora aconteceu um negócio com ele depois disso aqui. Aconteceu. Ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Não importa o que você fez até aqui hoje, mas o que você fez até aqui hoje, se você se arrepender, você pode se tornar uma pessoa segundo o coração de Deus. Qual a iniquidade que você precisa vencer? Do que Jesus hoje te convenceu, do que o Espírito Santo hoje te convenceu. Eu não vou fazer esse apelo, irmão, de fazer você vir aqui, apagar a luz, você chorar, mas eu vou te desafiar, em nome do Senhor Jesus, a você mudar de vida, a você ser uma nova criatura, a você não aceitar mais a prática do mal na sua vida, a você não ser mais um instrumento do mal nas mãos do inimigo, a você não ser mais escravo de nada na sua vida daquilo que desagrada ao Senhor. E sabe o que a gente faz com Deus quando a gente está assim, a iniquidade imperando na gente?
Por causa de um, a gente faz o corpo pagar. Por causa das nossas atitudes, a gente faz o corpo todo gemer, pagar, entristece a Deus. O problema foi entre o Hélida e a Alexandra. Mas vai me atingir, sabe por quê? Porque o Hélida e a Alexandra são parte de mim, do corpo de Cristo. Aí elas brigaram e ela saiu da igreja. O que a igreja tem a ver com isso? O que Deus tem a ver com isso? Nada. Não vencer a iniquidade traz consequências muito desastrosas sobre a nossa vida. E a minha oração agora é às 20 horas e 21 minutos, para que você seja uma pessoa que vença a iniquidade. E só tem um jeito: o Espírito Santo te tocando. A gente vai louvar agora o mesmo louvor dessas águas. Você vai levantar, você vai ficar de pé, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai produzir em você arrependimento. Ele vai produzir em você entendimento de que você precisa mudar em algumas áreas da sua vida. Que Deus quer fazer de você, de nós todos, pessoas segundo o seu coração. Você pode ficar de pé agora em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça redentora e salvífica de Jesus, o Cristo, e as doces e infinitas consolações estejam e permaneça com todos até a volta de Jesus. Aqueles que creem e aguardam, digam amém. Deus os abençoe. Tenha uma semana extraordinária em nome de Jesus. E não sejam inimigos, hein? Deus os abençoe.